Essa revelação de São João Bosco tem alguma coisa a ver com a situação agora do Brasil? É o que nós vamos conversar hoje, vocês me dirão, né, se vocês acham que é ou acham que não é. Agora, existe muita coincidência no que ele diz, o que está acontecendo conosco, ou que ameaça acontecer. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. São João Bosco foi um grande santo e ele viveu ali na segunda metade do século XIX e teve que enfrentar uma situação política tremenda, uma perseguição à Santa Igreja, às ordens religiosas, que foi uma coisa realmente assustadora. E ele teve que se virar com muito tato e ainda assim teve que sofrer pesadas perseguições. Além disso, era um santo que tinha muitos fenômenos místicos, comprovados, como eu vou dizer daqui a pouco. Aliás, eu tenho aqui a alegria de ter hoje comigo uma relíquia do grande São João Bosco, está aqui, não sei se vamos ver se dá para vocês verem, enfim, está aqui a relíquia de São João Bosco, que ele nos ajude, né, a considerar esse assunto hoje. Então, ele vivia nesse período. E ele tinha, como eu disse, fenômenos místicos, entre os quais muitos sonhos, que na verdade eram revelações. E esse que eu vou falar hoje é o sonho do cavalo vermelho. O sonho do cavalo vermelho. E que depois o próprio São João Bosco, ele dá uma certa explicação com base na Sagrada Escritura. Porque no Apocalipse também se fala de um cavalo vermelho. E São João Bosco vai dar uma explicação. Depois eu vou ver uma notícia aqui sobre a situação do Brasil esta semana. E aí eu queria que vocês me dissessem se vocês acham que tem relação ou se não tem nada a ver, certo? Vocês que vão me dizer então nos comentários. Aliás, eu agradeço a quantidade de comentários, o engajamento, as pessoas que escrevem, né, que colocam as intenções da missa pelo WhatsApp, todos aqueles que quiserem. Na próxima sexta-feira será celebrada uma Santa Missa nas intenções daqueles que se inscreveram no canal aquela semana, nesta semana, ou qualquer um que tenha compartilhado o vídeo. Agora, se você quiser colocar suas intenções particulares, basta ir no primeiro link na descrição do vídeo e colocar suas intenções no WhatsApp, não nos comentários, no link aqui do WhatsApp. Então, São João Bosco, eu estou aqui com um relato das memórias biográficas de São João Bosco, do padre João Batista Lemoyne, que é o melhor biógrafo contemporâneo de São João Bosco. E uma das provas dos fenômenos místicos, de como o que ele dizia era realmente verdade, é que muitas vezes antes de contar o sonho, era sempre às noites, chamava a Boa Noite dos Salesianos, São João Bosco, ele muitas vezes fazia uma profecia. Ele disse, olha, esse mês um salesiano vai falecer. E não tinha ninguém doente, não tinha ninguém em perspectiva, de repente, no final do mês, então se verificava. E coisas assim o tempo inteiro. Ele então, nessa noite que ele contou esse sonho, ele disse, olha, haverá um funeral entre nós este mês. E depois ele contou o sonho. E depois se verificou o funeral e, portanto, a santidade dele e as vezes em que as profecias dele se verificaram, todas as vezes, mostra como ele tinha, de fato, um poder sobrenatural dado por Deus, alguns fenômenos místicos, dos quais os sonhos faziam parte. Isso dá seriedade aos sonhos e às interpretações que ele dava, além, é claro, da autoridade que a igreja pôs ao canonizar São João Bosco. Bom, então São João Bosco conta que ele viu no sonho que ele estava com uma Marquesa Barolo, que era uma grande doadora do oratório. São João Bosco, ele tinha um trabalho com a juventude, então eram inúmeros os jovens que iam, eram jovens de classe simples, que ele catequizava e profissionalizava, etc. Alguns dos jovens viravam depois sacerdotes também, mas enfim, ele tinha o trabalho que era chamado o oratório. E ele estava então com inúmeros rapazes durante o sonho nessa praça grande conversando com a Marquesa Barolo. E em determinado momento eles viram que os jovens começaram esbaforidos a fugir. Então eu leio aqui o relato dele, do próprio São João Bosco. Deixaram todos os jovens os entretenimentos e deram-se à fuga, alguns para uma parte, outros para outra, cheios de espanto.
A Marquesa e eu detivemos o passo e ficamos durante uns momentos imóveis. Procurando a causa daquele terror, demos alguns passos para frente. Levanto um pouco a vista e eis que ao fundo da planície vejo descer até a terra um cavalo grande, imensamente grande. O sangue gelou-se nas minhas veias. E aí, quando ele estava relatando, alguém perguntou: mas qual era o tamanho desse cavalo? Esse era o tamanho da nossa casa aqui? Ele disse: não, 3 vezes maior, um cavalo gigante. E São João Bosco continua: em resumidas contas, era uma besta descomunal. Então ele tentou fugir, pensou em fugir, e de repente, não, eu vou observar mais de perto. Então ele correu, foi em cima do cavalo, e diz assim, São João Bosco relatando o que ele pensou durante o sonho: quem sabe que diabo será esse cavalo? Não fugirei, adiantar-me-ei para examiná-lo mais de perto. E embora tremesse dos pés à cabeça, armei-me de valor, voltei atrás e aproximei-me. Que horror, aquelas orelhas rígidas, aquele focinho descomunal. Às vezes parecia-me ver muita gente em cima dele, outras vezes que tinha asas, de forma que exclamei: mas isso é um demônio? Enquanto o contemplava, como estava em companhia de alguns, perguntei a um dos presentes: o que quer dizer esse enorme cavalo? Normalmente, quem conhece o sonho de São João Bosco tinha um anjo que o guiava, né, para ir explicando as coisas. O que quer dizer esse enorme cavalo? A pessoa respondeu-me: este é o cavalo vermelho do Apocalipse. Bom, aí resumindo muito, São João Bosco acordou e se perguntou: qual que é o sentido desse sonho? Para qualquer um de nós, quando a gente sonha uma coisa assim, é mero sonho. Mas São João Bosco já sabia, e todos os padres da congregação, os rapazes, sabiam que o que São João Bosco sonhava tinha um sentido profético. No caso dele, que ele tinha esse carisma, ele era o fundador da ordem e tudo mais. Bom, então São João Bosco acordou e foi ver que coisa é essa no Apocalipse. Então ele abriu o Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. O que tem isso a ver com o Brasil? Calma, nós vamos chegar lá com uma coisa concreta que aconteceu esta semana. Fala-se do cavalo vermelho, símbolo da perseguição sangrenta contra a igreja, como explica nas notas da Sagrada Escritura, Monsenhor tal. Eis aqui as palavras textuais do livro sagrado. Então eu leio aqui a tradução do Apocalipse. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: vem e vede. Partiu então outro cavalo vermelho. Ao que o montava foi dado tirar a paz da terra. Ao que montava o cavalo vermelho foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Você está falando isso que é sobre o Brasil? Eu disse: não, por enquanto, vamos ficar no texto, daqui a pouquinho eu vou dizer o que eu quero relacionar para ver se vocês concordam se existe ou não essa relação. No sonho de Dom Bosco, parece que o cavalo representava a democracia sectária. Então isso aqui é o padre João Batista Lemoine, contemporâneo de São João Bosco, interpretando, com base com o que ele falava com São João Bosco. Então, parece que representava a democracia sectária que, procedendo furiosamente contra a igreja, vamos aguardando as palavras, democracia sectária, avançava contra a igreja, conspirando contra a ordem social, sem deter-se nenhum só passo. Impunha-se aos governos, nas escolas, nos municípios, nos tribunais, desejando realizar a obra destruidora começada com o apoio e cumplicidade das autoridades constituídas em prejuízo da sociedade religiosa e de todo o piedoso instituto e do direito de propriedade. Isso aqui está sendo dito, não é, por um contemporâneo de São João Bosco que privava com ele, mostrando como aquele sonho de São João Bosco naquele momento podia significar a perseguição religiosa feita contra as ordens religiosas, incluindo a ordem de São João Bosco, feita por uma democracia sectária, que era gente liberal, era um liberalismo maçônico anticatólico e tudo mais, como o Marquês de Cavour e outros que estavam perseguindo as ordens religiosas, perseguindo a Santa Igreja e que já tinham ideias naquela época parecidas com o comunismo.
certo? Mas não era ainda comunismo propriamente, mas era uma democracia sectária, ou seja, em nome da democracia, fazer uma coisa sectária e persecutória. Bom, então, a gente vê que os companheiros do santo na época interpretaram esse cavalo vermelho como um símbolo da democracia democracia sectária que hostilizava a obra salesiana. Então eu tenho aqui um texto do senhor Louis Dufour, que estuda, um grande estudioso, o maior que eu conheço, e que é muito sério, dessas revelações, e que ele diz o seguinte: hoje se poderia falar que também sobrevive essa mesma democracia sectária. Ela tem os mesmos objetivos e métodos anticristãos, mas apela a argumentos como o laicismo, a ideologia de gênero, etc. Porém, alguns interpretaram, e com fundamento, que o cavalo vermelho é também símbolo do comunismo, que já produziu seus péssimos efeitos no tempo de Dom Bosco. Na perspectiva da mensagem de Nossa Senhora de La Salette, as duas interpretações têm procedência, pois o comunismo é o filho criminoso também da Revolução Francesa. Agora, o interessante é como o próprio São João Bosco vai interpretar o próprio sonho e o que é necessário fazer. O que é necessário fazer diante dessa ameaça do cavalo vermelho que poderia ser a democracia sectária daquela época. E agora eu vou pegar uma notícia desta semana no Brasil, que foi o que me motivou a fazer este vídeo desta forma, porque eu tinha lido a profecia de São João Bosco e vi esta notícia, aliás, duas notícias. Está aqui a notícia da Gazeta do Povo, pelo que me diz os meus amigos, é um dos jornais atualmente no Brasil que ainda tem alguma credibilidade. É uma notícia do jornalista Alexandre Garcia. Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se a câmera vai pegar. Vamos ver. Aí. Estão querendo passar por cima do direito de propriedade. Ou seja, agora, o que acontece? Eu vou ler só um trechinho. Uma nota assinada pelo presidente do Centro de Indústrias do Pará alerta para uma decisão do Supremo Tribunal Federal de prorrogar, cancelar, demorar ou paralisar as reintegrações de posse já concedidas pelos juízes. Até agora, muita gente estava falando de comunismo, de socialismo, disso e daquilo. Essa semana começam a aparecer várias coisas mais concretas, porque a primeira coisa, como disse, aliás, esse padre Lemoyne, discípulo de São João Bosco, naquela época nem tinha havido revolução comunista, nada, ele falava do ataque ao direito de propriedade, que é a primeira coisa que o comunismo faz. E que o direito de propriedade é resguardado pelo 7º e pelo 10º mandamento da lei de Deus: não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Por isso que a gente diz que o direito de propriedade é sagrado. Agora, por decisão judicial, os invasores de propriedades, tipo MST, MTST, que invadiram essas propriedades recentemente, que vai através do principal órgão judiciário, vai impedir que a propriedade seja reintegrada ao proprietário. Ou seja, vai impedir ou demorar ou dificultar a reintegração de posse. Isso é uma atitude tipicamente socialista, tipicamente dos governos comunistas quando querem tomar o poder. Agora, isso daí é um sintoma. Eu não estou dizendo que está acontecendo tudo agora e já e para sempre. Não. Estou dizendo que isso daqui é uma notícia que eu vi e que, coincidentemente, vi também esse comentário de São João Bosco, que eu vou dizer agora o que ele diz que nós devemos fazer diante de coisas assim. Se isso não bastasse, no mesmo jornal vem dizendo que está fazendo parte da chamada equipe de transição do governo, um tal de Guilherme Boulos, que é chefe de um movimento que invade propriedade privada. Certo? Então a gente vê... São sintomas. Eu não estou dizendo que vai acontecer tudo agora, não, sem alarmismo. Mas precisamos ver a realidade de frente. Então eu pergunto para vocês se este tal cavalo vermelho de que fala São João Bosco, de que fala o Apocalipse, né, tem alguma coisa a ver com algo que pode estar vindo para o Brasil. E alguém vai dizer, não, mas isso são sonhos, alegorias, e daí? E daí? O e daí vem agora.
Se isso é verdade, eu queria que vocês dissessem se há alguma coisa, que pode haver alguma coisa de verdade nisso, nessa relação, se é exagerada. Porque se isso for assim, nós, enquanto católicos, devotos de Nossa Senhora, devotos dos Santos Anjos, devemos desde já começar a preparar a nossa alma, né, preparar a nossa psicologicamente, e fazer um combate espiritual, como nós conversamos outro dia, pedindo e fazendo violência aos céus para não permitirem isso para a nossa pátria. Porque onde entra o socialismo, onde entra o comunismo, entra a impiedade. A impiedade avança, a imoralidade avança. Então aqui vem a parte da esperança que nos dá São João Bosco. Então, veja o que ele diz sobre esse tal do cavalo vermelho, que é uma alegoria, um símbolo que na época Nossa Senhora deu para ele, para um sonho, para ele tomar as devidas precauções contra a perseguição, e ele de fato foi muito jeitoso, a gente vê a história dele, ele conseguiu de alguma forma se manter a congregação dele no meio dessa perseguição, porque Nossa Senhora o avisava e eu dizia, toma cuidado com tal coisa, com tal coisa, com tal outra coisa. Então, coloquem por favor no comentário se vocês acham que tem algum propósito fazer essa reflexão, essa conversa. Bom, mas aqui é a parte da esperança, e o que nós podemos fazer em situações assim? Bom, diz São João Bosco, seria necessário que todos os bons e nós, em nossa pequenez, procurássemos com zelo e entusiasmo pôr um freio a esta besta que irrompe em qualquer parte aloucadamente. De que maneira? Pondo em guarda aos povos, mediante o exercício da caridade e com a boa imprensa que contrarie as falsas doutrinas de semelhante monstro, orientando o pensamento dos povos e os corações para a cátedra de Pedro, ou seja, para a Santa Igreja, Santa Doutrina Católica. Então eu fiquei muito contente de ver isso, apesar da situação complicada que nós estamos. O que nós devemos fazer, então eu repito o que São João Bosco diz, pondo em guarda aos povos, mediante o exercício da caridade, caridade é o amor de Deus e do próximo, e com a boa imprensa que contraria as falsas doutrinas de semelhante monstro. Por quê? Porque se o monstro avança e as pessoas estão de sobreaviso, o estrago que ele pode fazer é muito menor. Muito menor. Então, combatendo as falsas doutrinas e orientando o pensamento dos povos e dos corações para a cátedra de Pedro, ou seja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A verdadeira, como sempre foi, e não teologias da libertação, essas outras coisas que andam por aí, que não tem nada de católico. E aí eu fiquei muito contente que isso mostra como nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, eu agradeço a todos os inscritos, os que compartilham, etc. Isso é mais uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. E eu agradeço especialmente aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que nos ajudam, e aliás tem crescido, eu recebi várias essa semana, pessoas que começaram a participar. São pessoas que veem a situação, a seriedade da situação e que querem fazer isso que São João Bosco está dizendo, não é? Pôr em guarda os povos mediante o exercício da caridade com a boa imprensa. Como a boa imprensa é uma coisa que está rareando, imprensa nesse sentido, a boa comunicação. Então, este canal e outros canais nessa linha têm essa missão e eu agradeço a todos que fazem parte e convido, caso você ainda não participa, para que veja aqui no segundo link na descrição do vídeo o que é esse grupo e como participar sem precisar sair de casa. Então, muito obrigado, essa é a reflexão, espero que vocês coloquem as suas opiniões aqui para saber se eu não estou exagerando demais e nos vemos amanhã, se Deus quiser.